Tá, então hoje é dia 19 de março, a gente vai começar com vai continuar com a nossa leitura. Estamos no capítulo 9, Abigail Cristã, mas antes alguém se voluntaria a fazer a prece, Dona Gracinha? Ela tava tão calminha. A prece Não aí é para bem um nós, tá? voluntária, né? Ela vai me dar um murro, ainda bem que a tecnologia não permite. Por livre e espontânea pressão, né? Sim. Exatamente, exatamente. Então, então vamos dar boa noite a todos mais uma vez, né? Então vamos fechar nossos olhos, sentir confortável, acalmar nossas mentes, nossos corações. Então vamos sintonizando com o nosso querido amado Mestre Jesus, agradecendo ao Pai de amor e bondade, de misericórdia, por estarmos juntos essa noite mais uma vez para estudar esse livro tão maravilhoso de Paulo Estevam e que possamos, Senhor, a, todos os ensinamentos que nos forem trazidos essa noite, todas as palavras, todos os sentimentos possam alcançar nossos corações e nossas mentes. E te agradecemos imensamente, imensamente, Senhor, pela vida e pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Que assim seja pela graça de Deus. Assim seja, obrigada, Gracinha. Então vamos lá, olha só. Então, capítulo 9, Abigail Cristã. Esse capítulo, ele é muito importante, assim como aqueles momentos em que Saulo de Tarso teve a oportunidade de conversar com Estevão. Esse momento da Abigail, ela está no seu leito de morte. Vamos lembrar que é ano 36, época primavera-verão, mais ou menos. É, e ele então resolve passar por cima do seu orgulho e tudo mais e ir procurar a Abigail. Abigail foi parar num leito de morte. Ela não soube lidar com a dor da perda do irmão, somada à dor do seu abandono, do abandono, né, pelo seu noivo querido e tudo mais. Então, estamos aí nessa situação, ela já com um processo muito avançado de tuberculose, e Saulo, então, foi visitá-la e a encontrou já nesse momento, né, onde ela já está no seu finzinho de vida. No entanto, ela teve a felicidade de se encontrar com Ananias. Ananias passou nas cercanias aí do local onde ela morava e ela então teve contato com os pergaminhos, né, da época, que devia ser provavelmente, aqui não fala exatamente, mas devia ser as anotações de Mateus, né, que é o que mais comenta aqui da época que estavam por aí. Então, a gente parou, aqui no meu livro, eu havia anotado, tinha sido mais ou menos na página, entre a página 162 e 163, quando Abigail, numa atitude renovada, ela já se mostra bastante diferente. E Saulo nota isso, né, na atitude dela, quando ela já não mais fica usando assim é, usando palavras, modos de falar para poder dissuadir a opinião ou a atenção de Saulo. Ela foi direta quando ela disse assim: engana-se, Paulo. Engana-se, Saulo. Não me sinto desanimada, embora convicta de impossibilidade de minha ventura terrena. A antiga Abigail jamais falaria, bateria de frente com ele, né?
Jesus não foi um mestre vulgar de sortilégios, foi o Messias dispensador de consolação e vida. Todo mundo se achou aí? Quem está com o livro? Uhum. Sua influência renovou-me as forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Seu evangelho de perdão e amor é um tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. O jovem não conseguia dissimular a irritação que lhe vagava na alma, porque todas as vezes, né, era só Jesus, Jesus, Jesus. Sempre o mesmo. E aí ele fala sempre o mesmo refrão. Disse confuso, invariavelmente, a afirmativa de ter vindo para os infelizes, para os doentes e infortunados, mas as tribos de Israel se compõem apenas de criaturas dessa espécie. Aí, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, que na cultura judaica, eles eram extremamente preocupados com o dia a dia, eles foram ensinados a procurar fazer o que precisava ser feito para agradar a Deus. Então, na cultura deles, se você está passando por um interregno, se você está passando por um mau bocado, se a dor bateu na sua porta, é porque alguma coisa você fez para agradar a Deus. E aí, é, a culpa, assim, a crença deles era de um Deus a ser temido, né? Não um Deus a ser amado, não um Deus bom, não um Deus que acolhe seus filhos e que, na verdade, ele protege a seus filhos mais vulneráveis, né? Então ele diz invariavelmente, a afirmativa de ter vindo para os infelizes, para os doentes e infortunados, mas as tribos de Israel não se compõem apenas de criaturas dessa espécie. Como que dizendo assim, esses aí são cidadãos de segunda classe, mas e os cidadãos que estão fazendo tudo direitinho conforme manda o figurino e que está indo bem na vida? Esses sim são os escolhidos de Deus, né? E os homens valorosos do povo escolhido, tá vendo? Tudo no orgulho a questão dele. E as famílias de tradições respeitáveis estariam fora da influência do Salvador? Mas, Ana, se a Hum. gente parar para pensar hoje, né? Não é muito diferente. Não, não é que é muito diferente, mas se você parar para pensar, realmente só encontra salvação só para os pobres e infelizes. Não tem pessoas que têm condições Tem de muita tudo, gente valorosa. É verdade, tem muita. tem Tem, pessoas tem que um são certo boas. preconceito Exato, com o existe um pessoal certo. que tem também, né? Tem um Uhum, certo preconceito, sim, né? Como se somente o cara que sofre que é bonzinho, quando na verdade, acho que foi você mesmo que me falou, né? Falando que distribuindo comida com o pessoal das formiguinhas, que uhum. você encontrou muita gente orgulhosa, mesmo em Orgulhosa que situação não de tem. rua, né? A Exato. dor nem sempre curva aquele que está inflexível, né? É Exato. um Saulo da vida. E as famílias de tradições respeitáveis estariam fora da influência do Salvador? Tenho lido os ensinamentos de Jesus, respondeu a moça com firmeza, e suponho compreender as suas objeções. Por que que ela diz isso? Porque ela entendia os dois lados da moeda. Ela vinha de uma cultura judaica, ela conheceu, como Saulo, a lei mosaica, só que ela foi exposta aos ensinamentos de Jesus, né? O Cristo cumprindo a sagrada palavra dos profetas. Gente, eu amo a forma precisa como Emmanuel fala. Gente, ele não dá um ponto sem nó. Quando ele vai falar de Jesus, o pregador, o cara, né, amoroso, bondoso, ele usa Jesus. Mas quando ele vai se referir a aquele Messias, ao prometido, aquele cara que está lá nas profecias, etc., ele usa Cristo. Porque Cristo, na verdade, Jesus,
a gente chama de Jesus Cristo porque a gente sabe que o espírito elevado, né, que ele é um espírito crístico. O Uhum. nome dele era Jesus. É. Mas aqui ela fala assim, o Cristo, como que já reconhecendo que na época, quem era o convertido sabia que ele era o Cristo. Cristo é quem? Messias, né? Cumprindo a sagrada palavra dos profetas, revela-nos que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma. Isso é uma novidade para eles, porque o povo hebreu, eles não filosofavam sobre o que vinha após, né, a morte, a vida após a morte. E aí ela está dizendo, revela-nos que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, ou seja, preocupe-se sim com o dia a dia, com o trabalho, com a família, com a casa, mas também com as coisas da alma, porque é isso que você vai levar a fim de que marchemos para Deus pelos caminhos retos. Não podemos conceber o Criador como juiz ocioso e isolado. Gente, parece familiar esse negócio? Eu, quando eu era criança, que eu ia para missa, não sei vocês, mas que eu ia para missa, o catecismo, eu imaginava aquele Deus sentado no trono, e eu ficava assim, gente, será que é isso mesmo, esse tédio? Pois é. Não podemos conceber o Criador como juiz ocioso e isolado, senão como pai desvelado em benefício de seus filhos. Olha só, falando de um pai que trabalha, que está sempre, né, ali preocupado com seus filhos. Que na verdade é assim, mesmo para nós pais imperfeitos, uma vez que os filhos crescem, a gente nunca deixa de se preocupar pelos nossos filhos. Se nós conseguimos fazer isso, imagina Deus, gente. Os homens, cadê? Os homens valorosos a que te referes, os forros de enfermidades e sofrimentos, ou seja, os livres, né? Os livres de enfermidades e sofrimentos, na posse das bênçãos reais de Deus, deviam ser filhos laboriosos, preocupados com o rendimento da tarefa que foram chamados a cumprir em prol da felicidade de seus irmãos. Como quem diz assim, sim, a gente se felicitar com as nossas conquistas, mas também trabalhar servindo, né? Contudo, olha que interessante que ela vai dizer. Contudo, no mundo que temos contra nossas tendências superiores, o inimigo que se instala. Contudo, no mundo, temos contra nossas tendências superiores o inimigo que se instala em nosso próprio coração. O que que ela está querendo dizer aqui? Ela está falando das nossas escolhas, né? Ela está dizendo que muitas vezes a gente aloja no coração determinadas querências, determinadas ilusões, e às vezes a gente insiste demais naquele caminho, né? A gente está ali como Saulo. E o que que ele estava alojando no coração dele naquele momento? Ele alojava a lei mosaica, a ponto dele abandonar a Abigail no momento que ela muito precisava dele. E olha que Abigail era a noiva escolhida, né? Então, ela está dizendo, contudo, no mundo temos contra nossas tendências superiores o inimigo que se instala em nosso próprio coração. Ou seja, não precisamos de ninguém lutar contra nós. Às vezes somos nós mesmos que estamos alojando coisas que não são lá muito dignas, né? Aqui. O egoísmo ataca a saúde, olha só. O ciúme prejudica o mandato divino, como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos quando nos descuidamos. São poucos os que se recordam da proteção divina nos dias alegres da fartura. Oh, gente, isso é tão comum. São poucos os que se alegram
Quer dizer, são poucos os que se recordam da proteção divina nos dias alegres da fartura, como raríssimos os que trabalham a revelia do aguilhão. Isso demonstra, olha só, isto demonstra que o Cristo é um roteiro. Gente, ela está dizendo isso sem ter visto todos os evangelhos, sem ter tido nenhum estudo, ela apenas encontrou com Ananias e leu o pergaminho, óbvio. Isso demonstra que o Cristo é um roteiro para todos, constituindo-se em consolo para os que choram e orientação para as almas criteriosas chamadas por Deus a contribuir nas santas preocupações do bem. Essa última frase dela aqui, gente, não tem como a gente não pensar assim, que ela, nesse momento, ela está com uma assistência impressionante de Estevão. Porque vale lembrar que o pessoal, tá todo mundo ali do lado de lá torcendo para que Saulo se converta, para chamar Saulo à razão. Então, nesse momento, o que ela disse aqui é tão profundo que para mim não tem dúvida aqui que quem está falando neste momento, exatamente nesse momento, é a é o Estevão. E quando ela fala, contudo, no mundo temos contra nossas tendências superiores o inimigo que se instala em nosso próprio coração, aqui ela está reconhecendo que ela também, ela está reconhecendo assim, bom, foi minha própria atitude também que me levou a esse leito de morte. Ela tá ciente de que se ela tivesse a oportunidade de ter encontrado o Evangelho de Jesus antes, talvez ela não estivesse nessa situação, porque ela teria outros valores, outros sonhos, outros ideais na vida, né? É, cadê? Onde é que eu estou aqui? Saulo estava impressionado com aquela clareza de raciocínio. Isso aqui é bem importante a gente frisar, por quê? Porque depois ele vai entrar numa vibe de revolta. E ele vai chegar a pensar que nesse momento ela não estava nem raciocinando bem, mas aqui ele está dando o braço a torcer, ele está comprovando por A mais B que ela estava com uma elevada clareza de raciocínio. Estava impressionado com essa clareza de raciocínio, mas a conversação exigiria da enferma maior esforço e consequente fadiga. A respiração tornara-se difícil e não tardou que o sangue lhe borbotasse do peito em prolongada hemoptise, quando, né, a tosse e o sangue. Aquele sofrimento adornado da ternura e humildade, comovia, comovia e exasperava profundamente o noivo. Compreendeu que seria impiedoso atacar perante a noiva aquele Jesus que lhe cumpria perseguir até o fim. E essa frase aqui ela é interessante. Por quê? Porque até aqui ele está achando que ela vai se recuperar. E quando ela se recuperar, ele então volta a atacar e tenta, né, tirar essa ideia da cabeça dela. Então, assim, por aqui a gente vê que não tinha outro modo. Se Abigail não falecesse, ele não iria mudar. Porque até aqui agora ele já recebeu umas advertências, uns sinais, né, uns chamados, vários, e ele nada, ele não conseguia sair daquela ideia fixa. Se Abigail continua viva, provavelmente ele não mudaria de ideia, porque ele está dizendo, aquele Jesus que ele cumpriria, perseguir até o fim. Não queria crer que a sua Abigail estivesse nas vésperas da morte. A vida nunca deu um não para ele. Não será agora a primeira vez, assim ele acredita, né? Preferia encarar o futuro com otimismo.
E aí também mostra outra coisa, a diferença da personalidade de Abigail e a personalidade de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele tem um objetivo maior na vida, que é a defesa da lei, né? Então, por isso, ele sabe negar a si mesmo. Então, ele vai sempre encontrar razões para viver. Já Abigail, não. No momento que ela sofreu o baque, a decepção que ela sofreu, ela não tinha um outro ideal na vida. Qual era o ideal da vida dela? Era, se casar, né, ser a esposa de Saulo, colocou Saulo como centro da vida dela. Quando isso saiu, quando aquele centro da vida dela deixou de existir, ela perdeu o sentido da vida dela, né? Mas aqui no leito de morte dela, ela está percebendo que, de alguma forma, aquele sonho de formar uma família era um tanto quanto egoísta, né? Depois a gente vai ver um diálogo onde ela vai ficar bem claro, assim, que parece que Estevão conversou com ela, alguma coisa foi dita a ela, e ela entendeu que se ela continuasse, sim, eles iriam se casar, eles teriam uma vida felizes, talvez, mas não, não iria ter o fruto, né? Aquela semente que talvez tenha sido plantada em Saulo ainda na vida espiritual, antes mesmo dele nascer, ela não jamais iria brotar, porque Saulo aqui ele tá, a personalidade dele, a persona dele está sobrepujando a essência do espírito dele, né? Dá a impressão, né, Ana, que se ela não desencarna, nem existe o livro, né? Nem existe. Provavelmente não Não, existiria não Saulo de existiria esse. Tarso. Não, não, porque com a morte dela, ele toma um rumo que vai levar ele ao encontro de Jesus, né? Mais tarde. Foi assim, foi um dos chamados, né? Um dos, Porque o chamado mesmo foi quando Jesus disse assim, pô, para, cara, não é uhum, possível, é. né? É bem interessante isso, né? É, aqui a gente já encontra um Abigail de espírito já renovado, mas ele ainda não, né? Ele vai insistindo nessa postura inflexível. Preferiria encarar o futuro com otimismo restabelecido, olha só, falaria voltar aos seus antigos pontos de vista. Tá vendo, gente? Às vezes a gente pede uma coisa demais, a gente tá numa dor infinita. A gente pede demais para que aquilo não, né, não continue e aquilo não nos é concedido. É porque muitas vezes aquele é o remédio amargo para a gente curar alguma coisa dentro de nós, né? Não toleraria a intromissão do Cristo no santuário doméstico. No esforço introspectivo, entretanto, concluiu que precisava dar uma trégua aos seus pensamentos antagônicos para cogitar dos problemas essenciais da sua própria tranquilidade. A jovem enferma, após a crise que durara minutos longos e tristes, tinha os grandes olhos serenos e lúcidos, contemplando-a naquela doce atitude de suprema resignação. Saulo de Tarso experimentou enternecedoras comoções íntimas. Seu temperamento arrebatado entregava-se facilmente às impressões extremadas. Aproximando-se mais da noiva amada, tinha os olhos úmidos. Desejou acariciá-la como se o fizesse a uma criança. Essa questão de olhos úmidos aqui, vamos lembrar que Saulo de Tarso ele não era muito dado a expressar seus sentimentos, né? A chorar, por exemplo. Abigail murmurou ternamente. Não falemos mais de ideias religiosas. Perdoa. Abigail murmurou ternamente. Não falemos mais de ideias religiosas. Perdoa-me. Recordemos nosso porvir de flores, esqueçamos tudo para consolidar as melhores esperanças.
As palavras lhe borbulhavam ardentes de emoção. O carinho que evidenciavam era sintoma do arrependimento e das aspirações nobres e sinceras que lhe trabalhavam agora no espírito angustiado. Ele começou a sentir a culpa de dizer assim: poxa, o fato dela estar aqui nesta situação, eu tenho muita contribuição nisso, né? Outra coisa que a gente tem que pensar também é, naquele momento que ele estava na casa de Zacarias, no quarto da Abigail, é óbvio que quem estava ali eram espíritos bondosos, né? Era o Estevão, né? Outras companhias, né? Espíritos igualmente superiores, elevados, espíritos de luz. Então, naquele momento ali, até comovido né, em vendo a Abigail naquele momento, ela doente, é uma pessoa que ele ama profundamente. Então, toda essa ambiência faz com que os espíritos que estejam ali consigam ter alguma influência sobre Saulo e dizer assim: "Ah, Saulo, reveja, né, a sua condição interna, reveja como você anda emocionalmente." Então, por isso que as perguntas vêm, ele está sendo bem sugestionado, ele está sendo sugestionado a fazer um movimento de voltar-se para dentro, né? Entretanto, como se fora pressa, ou presa, peraí, entretanto, como se fora presa de singular abatimento, depois do esforço despendido, a jovem de Corinto estava lânguida, receando prosseguir no colóquio, na conversa, né, em virtude dos acessos de tosse que a ameaçavam frequentemente. O noivo, preocupado, compreendeu a situação e, apertando-lhe as mãos transparentes, beijou-as enternecido. "Precisas repousar", disse com inflexão carinhosa. "Não te preocupes por minha causa. Dar-te-ei minhas próprias forças. Breve estarás restabelecida." Como se estivesse na mão dele, né? Obviamente que ele pensava assim, né? Orgulhoso, o senhor de si, ó, Mas claro que ele não poderia ser uma negação? também. É por- Até em função do sentimento de culpa que ele estava sentindo ali, né? Uhum. Porque na hora que ela se restabelece, pronto, não tem mais o porquê da culpa. Não, ela enfermou, mas voltou, né? Tá tudo bem. E depois de envolvê-la num olhar cheio de gratidão e infinita ternura, rematava: "Voltarei a ver-te todas as noites que possa afastar-me de Jerusalém, e logo que puderes, voltaremos a ver o luar lá no jardim, para que a natureza abençoe os nossos sonhos, sob as vistas de Deus." "Sim, Saulo", disse pausadamente. E olha como ela sabia o que estava esperando ela. Ela disse: "Sim, Saulo", disse pausadamente, "Jesus nos concederá o melhor." Olha a palavra de resignação aqui. Jesus nos concederá o melhor. Ela não disse assim: "Olha, não vai acontecer." Ela disse: "Jesus nos concederá o melhor." Porque, de algum modo, ela estava segura, ou talvez os momentos que ela pôde ter né, com Estevão, em algumas conversas com Estevão, ela estava segura de que ela o acompanharia em espírito, né? "De qualquer modo, no entanto, estarás no meu coração, sempre, sempre." O doutor da lei. E, gente, uma pessoa me falasse isso, eu acho que eu nunca mais, eu não ia sair do pé da cama daquela pessoa de jeito nenhum. O doutor da lei ia despedir-se, mas refletiu que a noiva nada lhe dissera com referência ao irmão. A generosidade daquele silêncio impressionava-o. Preferia ser acusado, discutir o feito com as suas penosas circunstâncias, para que também se justificasse. É impressionante ele, porque ele sabe que ele é bom na retórica, ele sabe que ele é bom na questão de buscar argumentos. Então, ele queria provocar essa conversação para que ele justificasse e dissesse assim: "Não, eu não fiz, o que aconteceu não foi nada demais, mas a verdade é que ele foi o responsável pela morte do irmão dela."
Aliás, a morte do irmão dela não, a morte de muita gente. A gente fala de Estevão, mas muita gente foi perseguida, torturada e morta por causa das deliberações de Saulo, né? No entanto, em vez de reprimendas, encontrava carícias, em vez de Ave Maria, exprobrações, que são censuras, né? Uma tranquilidade generosa com que a meiga jovem sabia ocultar as profundas feridas que lhe iam na alma. Abigail, então, assim, aqui ele fala, sabia ocultar as profundas feridas que iam na alma. O que que acontece? Ela já está um espírito mais maduro. Ela já conheceu o Evangelho de Jesus, que é consolador, que que traz a palavra, né? De reconciliação, de perdão, de cuidar do espiritual, porque na verdade a vida, a verdadeira vida é no pós, né? No pós-morte e tudo mais. Então, assim, o espírito mais maduro, ele não vai é, idolatrar uma pessoa. Embora ela soubesse que Saulo tinha errado, ela sabe que ela também é responsável pela condição que ela se encontra, né? A condição de enfermidade que ela se encontra, né? É, é aquela coisa, você vê que ela não está cobrando nada dele. Ela não está cobrando, Saulo, você nem está me pedindo desculpas. Nem isso ela está cobrando. E esse fato é muito importante, gente. Esse diálogo aqui com Abigail vai ser, assim, base para aquela famosa carta aos Coríntios, né? Aquela carta que ele fala assim, que o amor nada pede, tudo dá, nada cobra. Ela aqui, ela está dizendo assim, ok, eu vou embora. Está bem, está tudo bem eu partir, está tudo bem eu não realizar meu sonho como noiva de Saulo, porque Saulo está prometido para coisas maiores. Saulo está comprometido com muitas outras pessoas, com a missão maior, com Jesus. Então agora ela aprendeu a negar a si mesma. E ela não está exigindo nada, nem mesmo um pedido de desculpas. Agora ela está amando. Não que o amor dela antes não fosse real, não fosse verdadeiro, era. Só que era um amor um tanto quanto egoísta. Agora não, agora ela compreende aquele verdadeiro amor, do mesmo jeito que Jesus também, né? Doou a vida dele por nós, né? Por isso que Saulo diz, o amor nada pede, né? Mas tudo dá. Será que ela também não compreendeu agora que é um amor de irmãos também? Irmãos que eu digo filhos de Deus, irmão de Jesus, Sim. Ou né? seja, é como quem diz assim, se eu errei comigo mesma, quem sou eu para te condenar, né? Uhum. Né? Cadê? Abigail exclamou algo hesitante. Antes de partir, quisera saber francamente se me desculpaste pela morte de Estevão. Tá vendo como E nem isso ela. Nunca mais pude falar-te das contingências que me levaram a tão triste desfecho. No entanto, estou convicto de que tua bondade olvidou a minha falta. Por que te recordas disso? Respondeu-lhe, esforçando-se por manter a voz firme e clara. Minha alma está agora tranquila. Gente, o que que é isso aqui? Ela está em paz. Sabe aquela paz que toda hora Saulo ficava reparando nos olhos de Estevão? Aquela paz que Saulo reparava nos olhos dos cristãos que eram presos, que eram torturados, e aquilo chamava a atenção demais dele, porque ele não conseguia essa paz. Ela achou. Por que te recordas disso? Minha alma agora está tranquila, ela está em paz. E olha o que ela diz: Gesiel está com Cristo. Gente, quando você sabe que seu irmão está do lado de Cristo, você vai querer mais o que na vida, gente, né? Gesiel está com Cristo e morreu legando-te um pensamento amistoso.
Se meu irmão te perdoou, quem sou eu para te atirar pedra, né? Que poderia eu reclamar de minha parte se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? Ainda agora estou agradecendo ao Pai justo de todo o coração a dádiva de tua presença nessa casa. Há muito vinha pedindo ao céu não me deixasse morrer sem te rever e ouvir. Lembra que Gesiel também pediu para ver a irmã antes de morrer? E ele foi atendido. Aqui ela está fazendo a mesma coisa e ela foi atendida, né? Saulo calculou a extensão daquela generosidade espontânea e teve os olhos úmidos. Despediu-se. A noite fresca estava repleta de sugestões para o seu espírito. Nunca meditara nos insondáveis desígnios do Eterno, como naquele momento em que recebera tão profundas lições de humildade e amor da mulher amada. Gente, olha como aqui ele está sendo extremamente bem sugestionado. Ele está com assistência espiritual aqui da melhor qualidade, porque ele está pensando bem, ele está raciocinando de forma muito clara. Tão profundas lições de humildade e amor da mulher amada. Experimentava na alma opressa o embate de duas forças antagônicas que lutavam entre si para a posse de seu coração generoso e impulsivo. Mas ó, é interessante, né? Não sei se. Porque nos parágrafos anterior, primeiro ele pensou que ela não tocou no assunto do irmão, mas ele não se aguentou e perguntou a si mesmo. E perguntando a si mesmo, direcionou para ele, para esse pensamento dele agora, Para esse, exatamente. para Aí essa você vê, atitude, para essa, né, que botou ele para pensar, né? e esse movimento é O bom. movimento dele é. Esse movimento é bom dele ficar assim, né? Se perguntando, isso é muito Uhum. bom. A assistência espiritual que está ali do lado dele é muito boa. Por quê? Porque a assistência espiritual está fazendo o tempo inteiro ali, tentando ele se lembrar da essência espiritual dele, da essência que ele traz no espírito, da missão que ele, né? Cara como esse não vem aqui sem ter contrato, sem ter antes, né, aceitado, ter tido uma conversa com o próprio Cristo para dizer, beleza, eu aceito essa missão, né? Eu me E, comprometo a é. fazer. Parece até um quebra-cabeça, né? Porque primeiro foi ele pensou, depois ele perguntou e depois veio a resposta que ele precisava ouvir e depois raciocinar sobre Para ele aquilo. raciocinar. Você vê que o pessoal está ali trabalhando direitinho. Trabalhando E ali, é. nesse momento é aquele embate. Por isso que Emmanuel fala duas forças antagônicas que são a essência espiritual dele, que está pensando corretamente, e a persona dele. Quem é a persona? Por isso que o pessoal bate, a gente vai muito no Evangelho, a gente lê, e tantos outros livros, bate muito na questão da personificação, a persona. Hoje, quem é que nós somos, né? Eu sou Ana Cláudia, Gracinha, Mônica, é a Silvia. Então, assim, a gente se prende na pessoa ou na persona que somos hoje. E muitas vezes, como o Saulo está aqui se prendendo na persona de Saulo de Tarso, o filho de uma família tradicional, doutor da lei, defensor da lei mosaica, um cara que tem muito poder, que, enfim, ele está pensando muito na persona dele, né? O que ele tem que fazer, a obrigação dele em fazer, em vez de ele pensar na essência espiritual dele. Porque aqui a força antagônica que está dizendo aqui é o seguinte: está aquela briga ali interna dizendo assim, eu não estou no caminho correto, né? Eu não nasci para estar aqui assim, eu não nasci para essa inflexibilidade toda. E aqui vai, né? Não compreendia Deus, senão, olha bem, ele como um hebreu, não compreendia Deus, senão como um Senhor poderoso e inflexível, olha a crença dele, Jesus. Deus é mais, né?
inflexível. Mas é por causa de Moisés, né? Moisés não, as leis civis, As porque leis, mesmo Moisés, ele não era mas assim tão. era mais ou menos assim, né? Era isso Era mesmo, era isso. isso. Não trazia compaixão, né? A sua É, vontade soberana dobrar a sua vontade soberana, a vontade soberana de Deus, aquele Deus, né, a ser temido, dobrar-se-iam todas as preocupações humanas. Gente, ou seja, é um Deus sem compaixão. Você está sofrendo? Não, primeiro suas obrigações para comigo. Mas começava a perquirir o motivo de suas dolorosas inquietudes. Ele começava, gente, o que que é isso que está acontecendo na minha vida? Eu estou fazendo tudo direitinho, como manda o figurino. Por que que Deus está mandando uma paulada atrás da outra se eu estou fazendo tudo o que manda o figurino? Né? Eu sou o jovem perfeito, eu sou o filho perfeito, eu sou o doutor da lei perfeito, eu estou no cargo máximo do sinédrio, eu estou fazendo tudo para defender a lei e eu só recebo paulada. Então, a perquiri o motivo de suas dolorosas inquietudes, porque não encontrava em parte alguma a paz anelada ardentemente. A gente já falou aqui, eu acho, no outro encontro, que Saulo de Tarso, ele era esse jovem extremamente, desde cedo, desde criança, ele era um cara, como é que se diz? Agora me foge a palavra, mas ele era, assim, introspectivo, ele ficava remoendo, ele era muito mental, e ele, né, pensava muito. E uma das coisas que desde criança ele pensava, ele disse assim, como e onde eu vou encontrar a paz? Isso ele perguntou lá aos tutores dele, né? Na época, e a resposta era: siga a lei, né? Siga a lei e você vai ter paz. E aqui ele está dizendo: gente, eu estou fazendo tudo conforme manda o figurino, cadê a paz anelada? Não me alcança nunca. Todavia, aquela gente miserável do caminho encontrava-se às algemas do cárcere, sorridente e tranquila. Como que um povo que não comia direito, que via sua família morrer, que estava no cárcere, que estava doente, não tinha educação e eles estavam em paz? Homens enfermos e valetudinários, quer dizer, fracos, né? Homens enfermos e fracos, isentos de qualquer esperança do mundo, suportavam-lhe as perseguições com louvores no coração. O próprio Estevão, cuja morte lhe servira de exemplo inesquecível, ele nunca mais vai esquecer, abençoara-o pelos sofrimentos recebidos por amor ao carpinteiro de Nazaré. Olha novamente, né? Olha a assistência espiritual, ele falando, Saulo, olha, pensa bem, olha o que que faz sentido, raciocina direito, coloque seu juízo no lugar. É isso que é o trabalho da espiritualidade amiga, né? Quando a gente está num local que promove esse tipo de assistência espiritual. Vale lembrar isso. Olha onde é que ele está, né? Aquelas criaturas desamparadas gozavam de uma tranquilidade que ele desconhecia. E era mesmo. Ele nunca encontrou na lei dura, inflexível, fria, esse tipo de tranquilidade. O quadro da noiva doente não lhe saía dos olhos. Abigail era sensível e afetuosa, mas lembrava de sua ansiedade feminina a intensidade de suas preocupações de mulher quando eventualmente não conseguia comparecer com a pontualidade no adorável recanto da estrada de Jope. Aquele Jesus desconhecido proporcionara-lhe forças ao coração. Na cabeça de Saulo, para chegar a esse pensamento, eu fico imaginando assim, gente, como que o pessoal devia estar ali ó, trabalhando, trabalhando. Vai, Saulo, pensa, pensa, I know, pensa com a baby. razão.
Se era, cadê? Se era inconteste que a enfermidade lhe extinguia a vida aos poucos, também era evidente o rejuvenescimento das suas energias espirituais. Era para ele ter se convencido, né, gente? A noiva falara-lhe como que tocada de novas inspirações. Aqueles olhos pareciam contemplar interiormente a paisagem de outros mundos. Essas reflexões não lhe deram ensejo à admiração da natureza. Ou seja, ele saiu da casa de Zacarias. Vamos pensar aqui no percurso dele. Ele saiu da casa de Zacarias, onde ele estava lá conversando com Abigail, um espírito, né, já em paz, tranquilo, em calma, onde ela tinha uma assistência, ali tinha uma assistência espiritual muito boa. Ele saiu de lá ainda com essa influência espiritual, né, ainda sob o influxo dessa influência. E ele foi, né, com a sua carruagem lá, a sua biga com os cavalos, e ele foi viajando de Jope até Jerusalém, que dava aí o quê? 56, 60 quilômetros. E ele foi tão mergulhado ali nos seus pensamentos que ele não percebeu que Emmanuel está dizendo, essas reflexões não lhe deram ensejo à admiração da natureza. Ele não via nada, ele só estava pensando. Agora, olha só o detalhe. Reentrando em Jerusalém, guardou a impressão de que despertava de um sonho. À sua frente, desenhavam-se as linhas majestosas do grande santuário. Ele viu o templo né, aquele templo, o famoso lá, o templo de Davi. O orgulho da raça falava-lhe mais forte ao espírito. Olha, persona voltando. O orgulho da raça, o orgulho nunca é bom conselheiro. O orgulho da raça falava-lhe mais forte ao espírito. Era impossível conferir superioridade aos homens do caminho. Olha a mudança, o câmbio no pensamento dele. Bastou, gente, a visão do templo. O que que representava o templo para ele? Orgulho de raça, a posição dele, doutor da lei, ele todo-poderoso, ele dono de uma cadeira no sinédrio, peraí, por que que eu estou pensando aqui? Eu sou o máximo, eu sou super inteligente, né? Esse pessoal aqui miserável do caminho, o que que é isso? Ele saiu do lugar, como você disse antes, né? Ele já não está mais sob a influência Não, daquelas. Bastou é. uma única coisa. Reparou que assim, ele estava numa vibe, aí ele estava indo bem. Bastou uma única coisa para pôr a mente dele naquela vibe do homem velho. E isso acontece com a gente direto. Você sai de casa, você tá bem, você vai na rua e você ainda chega, você vai na esquina, alguém lhe dá uma cortada, ó, volta o homem fera. Ou você vai numa igreja, você vai no centro, você sai de lá leve, parece que você deixa sua, né, toneladas. Aí você entra no carro, virou a esquina, viu qualquer coisa. É a mente, gente. É a mente da gente não ficar vigilante o tempo inteiro. A gente perde aquela conexão. E que foi o que aconteceu com ele. Quando ele viu o templo, foi o símbolo que para ele representava tudo o que ele admirava. A persona dele, né? Admirava. Então, quando ele viu o templo, pá, mudou a vibração dele. E foi assim, ó, segundos. Aqui, ó, ele vinha pensando tudo. Evidente era o rejuvenescimento das suas energias espirituais, que ele sabia que foi Cristo, foi conhecer o Cristo que ela. Aí depois ele dizendo que ela estava em paz, etc, etc. Aí depois, quando ele entra em Jerusalém, viu as linhas do templo, era impossível conferir superioridade aos homens do caminho.
Pronto, desandou. E aí, nesse ponto, podia até ser que tivesse algum espírito de luz ali do lado dele, mas nesse momento, tem como a pessoa ajudá-lo? Foi ele que cortou a conexão. Bastou a visão do templo para que encontrasse em si mesmo os esclarecimentos que desejava, porque era conveniente para ele, para se livrar da culpa, para se livrar daquele sentimento, né, que estava ali oprimindo ele, etc. Era conveniente ele encontrar essas respostas, os esclarecimentos que desejava. Voltou o homem velho, é o que se fala, né? O homem velho. A seu ver, a serenidade dos discípulos do Cristo provinha naturalmente da ignorância que lhes era apanágio, o atributo. A gente sempre encontra uma justificativa para a gente permanecer exatamente do jeito que a gente era, né? Porque dá muito trabalho a gente mudar. Dá muito trabalho a gente olhar no espelho e enxergar aquilo que precisa ser mudado. Naquele momento que ele estava lá com a Abigail, ele estava percebendo, assim, ele estava fazendo esse movimento para dentro e percebendo em si mesmo coisas que ele disse: peraí. E agora não, agora ele já. Não, peraí, eu não tenho que mudar nada, não. Aquele pessoal é tudo gentinha. Geralmente, os que se afeiçoam aos galileus eram apenas criaturas que o mundo desclassificara pela decadência física. Porque vamos lembrar, gente, quando ele entrou lá na casa do caminho, quando ele estava à procura de Pedro, ele não encontrou nenhum atleta ali dentro. Só encontrou gente doente, gente cheia de escaras, de feridas, eram leprosos, famintos, né? Desclassificaram, o mundo desclassificara pela decadência física, pela educação falha. Olha que absurdo. Ele sabe que aqui ele está mentindo para ele mesmo. Por quê? Porque a diferença da vida dele é que Estevão, ele não tinha educação falha. Estevão podia não ter tido a educação que ele teve, mas era uma pessoa extremamente inteligente. Mas pela educação falha, né? O mundo desclassificara pela decadência física, pela educação falha, pelo supremo abandono. O homem de responsabilidade, por certo, não poderia encontrar a paz a preço tão vil. Figurara-se-lhe haver resolvido o problema. Pronto. Voltou completamente o homem velho. Continuaria a luta. Contava com o breve restabelecimento da noiva. Aí pronto. Aí foi que ele empurrou a noiva para o túmulo. Continuaria a luta, contava com o breve restabelecimento da noiva. Logo que possível, desposaria Abigail e com facilidade dissuadi-la-ia, ou seja, demoveria, né, dos fantasiosos, quão perigosos engodos daqueles ensinamentos condenados. Gente, ele acabou de ver que ela estava em paz, que ela estava tranquila, que ela tinha clareza de raciocínio, agora já é ensinamento condenado. Do âmbito do seu lar, feliz, prosseguiria na perseguição de quantos esqueceram a lei, trocando-a por outros princípios. Então, novamente, em Jope, influência espiritual benéfica, fluidos benéficos, possivelmente com passes ali espirituais ali de altíssima qualidade. Em Jerusalém, aquela ambiência, né, já não estava propiciando tão bem assim, voltou o homem velho. Esses raciocínios lhe acalmaram, de certo modo, as inquietações. Em Jope ele estava inquieto e essa inquietação ela era benéfica. Então, muitas vezes a gente às vezes pensa assim, ah, eu não sei, estou em inquietação. Às vezes é bom. Significa que alguma coisa ali está se mexendo dentro da gente e a gente está revendo alguns pontos de vista. É um movimento bom. Mas aqui ele foi encontrar justamente na figura do homem velho, nas crenças, né, ultrapassadas, nas crenças sem fundamento nenhum, para
afastar essa inquietação e voltar a ser exatamente na conveniência daquela pessoa que ele era. Mas no dia seguinte, manhã alta, um mensageiro de Zacarias golpeava-lhe a alma com uma notícia grave. Abigail piorara, estava agonizante. Incontinente, ou seja, de súbito, né, imediatamente, tomou o caminho de Jope, ansioso de arrebatar a bem-amada ao perigo iminente, porque, obviamente, é claro que ele podia fazer isso, tirar Abigail do leito de morte. Ruth e o marido estavam desolados. Desde a madrugada, a enferma caíra em penosa prostração. Ela só estava esperando ele mesmo, né? Os vômitos de sangue sucediam-se ininterruptos. Dir-se-ia que só esperava a visita do noivo para morrer. Saulo escutou-os lívido como cera, mudo. Dirigiu-se para o quarto, onde o ar fresco penetrava embalsamado, trazendo a mensagem das flores do pomar e do jardim, que pareciam enviar despedidas às mãos delicadas e carinhosas que lhes haviam dado vida. Abigail recebeu-o com um raio de infinita alegria nos olhos translúcidos. O tom de marfim do semblante abatido acentuara-se rapidamente. O peito arfava-lhe precípite, ou seja, rapidamente, né? O coração batia sem ritmo, sua expressão geral evidenciava a derradeira agonia. Saulo aproximou-se angustiado. Pela primeira vez na vida, sentia-se trêmulo diante do irremediável. Agora ele está dizendo, pô, não tem mais jeito. Aquele Aquele olhar, aquela palidez de mármore, aquela aflição tocada de angústia anunciavam-lhe o desenlace. Depois de inquiri-la quanto à razão daquele abatimento inesperado, tomou-lhe as mãos flácidas banhadas do suor frio dos moribundos. Como foi isso, Abigail? Dizia perturbado. Ainda ontem deixei-te tão esperançado. Pedi sinceramente a Deus te curasse para mim. Às vezes, acho que quando a gente pede as coisas e não vem, é para bem. Às vezes. Extremamente sensibilizados, Zacarias e sua mulher afastaram-se. Vendo que a noiva tinha imensa dificuldade em expor as últimas ideias, Saulo ajoelhou-se a seu lado, cobriu-lhe as mãos de beijos ardentes. A agonia dolorosa parecia-lhe o sofrimento injustificável que o céu houvera enviado a um anjo. Ele, que trazia o espírito ressecado. Quando eu estava lendo esse livro, eu li isso aqui e assinalei aqui, ressecado. O que foi que Jesus disse para a mulher, né, a samaritana no poço? Quem beber da minha água jamais terá sede. E o espírito dele está ressecado. Está precisando de quem, né? Que água que ele vai ter que beber? Ele que trazia o espírito ressecado pela hermenêutica, né, pela arte de interpretar as leis humanas, sentiu que chorava intensamente pela primeira vez. Novamente, é um homem, um doutor da lei, altamente racional, extremamente desenvolvido intelectualmente, não era dado à demonstração de emoção. E pela primeira vez aqui ele está chorando mesmo para valer. Lendo-lhe a sensibilidade por meio das lágrimas que lhe desciam silenciosamente dos olhos, Abigail esboçou um gesto de carinho com dificuldade infinita. Conhecia Saulo e comprovara-lhe a rigidez do caráter. Ou seja, bem ela sabia que aquele choro era, né, algo diferente. Aquele pranto revelava o calvário íntimo do bem-amado, mas demonstrava igualmente o alvorecer de uma vida nova para seu espírito. Ali ela reconheceu, ó. Então, assim, quando o pessoal fala de Damasco, 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 gente, Damasco só foi assim a pontinha do iceberg, porque
Aos poucos, o caráter de Saulo está sendo sacudido, e esse momento aqui é um deles. Esse momento em que ele chora é um tijolinho naquela construção ali que vai culminar com o encontro com Jesus, né? Mas demonstrar, aquele pranto revelar o calvário íntimo do bem-amado, mas demonstrava igualmente o alvorecer de uma vida nova para o seu espírito. Que, que vale, ela está falando disso também até de causa própria, né? Porque ela passou por isso. E ela também teve um encontro com Jesus e ela também soube se renovar. Não chore, Saulo, murmurou dificilmente. A morte não é o fim de tudo. Isso aqui é uma novidade para quem é hebreu. A morte não é o fim de tudo. Tem o porvir, tem o depois. Quero-te comigo em toda a vida, replicou o rapaz, desfeito em lágrimas. Contudo, essa parte aqui é importantíssima. É preciso morrer para vivermos verdadeiramente. Para judeu, a vida era a terra, a vida era o material, a vida eram as obrigações para com Deus, para com a família. E ela dizia isso: é preciso morrer para vivermos verdadeiramente. É uma novidade tanto. Acrescentava agonizante, cortando as palavras com a respiração opressa. Ela está falando da questão da vida espiritual, o depois, né? E não aquela vida terra a terra que os judeus tanto cultuavam. Jesus, novamente Jesus, pisando na ferida de Saulo. Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. Ela está falando dela mesma. Se ela continuar, aquela semente que estava ali em Saulo não ia se desabrochar. Não te rebeles contra os desígnios supremos que me arrebatam do teu convívio material. Se nos uníssemos pelo matrimônio, talvez tivéssemos muitas alegrias, teríamos um lar com os nossos filhos, mas destruindo nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra, Deus nos multiplica os sonhos generosos. Aqui ela já falou com alguém, gente. Aqui ela já teve um encontro com Estevão, com Gesiel, e mostrou para ela: olha, o que tem aqui por vir. Se você continua, ele não vai mudar. Daqui a pouco estou terminando, gente. A gente começou mais tarde hoje. Enquanto esperarmos a união indissolúvel, ela está falando do espírito, a união em espírito. Enquanto esperarmos a união indissolúvel, auxiliar-te-ei de onde estiver e te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. Com certeza, Gesiel deu spoiler. Com certeza. Via-se que a agonizante movimentava recursos supremos para pronunciar as derradeiras palavras. Ah, quem te deu semelhantes ideias? Perguntou o jovem ralado de angústia, ou seja, sempre Saulo de Tarso, né? Chorando, doído aqui, super doloroso, mas chorando, mas mesmo assim questionando, né? E aqui, já na última página, só para terminar esse capítulo, essa noite, olha aqui como teve spoiler. Spoiler. Essa noite, depois que partiste, senti que alguém se aproximava, enchendo o quarto de luz. Tá vendo como estava ali a assistência espiritual? Era Gesiel, que vinha ver-me. Ao avistá-lo, lembrei-me de Jesus no inefável mistério da sua ressurreição. Que ela está falando isso? Porque ressurreição vem de resurrecto, né? Resurrectum, que é você tá de pé sempre. E ela via Gesiel de pé. Por que ela fala disso? Porque a cultura judaica na época dizia o seguinte: quando você morria, você se deitava e você ia ficar num sono lá com seus pés, com seus pais.
Só que ela viu Gisiel em pé falando, e ela disse: Lembrei-me de Jesus no inefável mistério da sua ressurreição, porque ela soube, né, que Jesus apareceu para os apóstolos. Anunciou-me Gisiel anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos de ventura, mas que eu seria levada ainda hoje à vida espiritual. Ensinou-me a quebrar o egoísmo da minha alma. Porque ela está falando disso, dizer assim, esqueça seu sonho, não é agora o casamento. O casamento é depois, na vida espiritual. Encheu-me de bom ânimo e trouxe-me a grata notícia, a grata nova de que Jesus ama-te muito, tem esperanças em ti. Jesus apostou muitas fichas em Saulo. Refleti, então, que seria útil entregar-me jubilosa às mãos da morte, pois, quem sabe, se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto. Por que então deixarei de ser sua companheira? Seguirei teus passos no caminho, levar-te-ei onde se encontram nossos irmãos do mundo em abandono. Auxiliarei teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. É claro que ela foi dito, que foi dito para ela o que é, qual era o plano. É claro que ela sabe, né? É que se ela não fala desse modo, ele não entende. Se ela fala o que vai acontecer, ele vai dizer, você está louca, isso aqui você tá maluca. Ainda não aceitaste o evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. Ela diz isso por quê? Porque quando ela falece, ele vai entrar na revolta. Em estando na revolta, ela não tem alcance, Gesiel não tem como auxiliá-lo. Então é preciso que Jesus venha, dê um reset na mente dele para aí esse pessoal conseguir ter acesso a Saulo de Tarso. O esforço da moribunda havia sido imenso. A voz extinguira-se-lhe na garganta. De seus olhos profundamente lúcidos, as lágrimas corriam abundantes. Abigail, Abigail! Gritava Saulo desesperado. Mas após longos minutos de angustiosa ansiedade, ela dizia, num arranco supremo: Gesiel já veio buscar-me. Instintamente, Saulo compreendeu que era chegado o momento fatal. Em vão, chamou pela moribunda, cujos olhos se empanavam. Debalde, em vão, né? Lhe beijou as mãos geladas, agora cobertas de um pulor de neve translúcida. Como louco, gritou por Zacarias e Ruth. Esta, soluçante, desfeita em prantos, abraçou-se a Abigail, que desde o momento do filho resumia todo o seu tesouro maternal. Coitada, era a segunda vez que ela perdia um filho, né? Perdeu o filho dela e agora perdi a filha adotiva. A agonizante fixou o olhar, respectivamente, em cada um, como a evidenciar amoroso agradecimento. Depois, uma só lágrima silenciosa foi o seu último adeus. Do jardim próximo chegavam perfumes brandos, o céu crepuscular tornava-se de nuvens aurifulgentes, brilhantes, né? Enquanto os pássaros, em recolhida, cruzavam os ares alegremente. Pesada amargura batera-se sobre a mansão da estrada de Jope. Alara-se ao céu a filha dileta, a noiva amada, a amiga carinhosa das flores e dos passarinhos. Saulo de Tarso ali se deixara ficar mudo, estarrecido, enquanto Ruth, lavada em lágrimas, cobria de rosas a morta, adorada, que parecia dormir. Então, tristeza na casinha da estrada de Jope e alegria para a vida espiritual, porque nesse momento ela está sendo recebida por quem? Né? Gesiel. Então, gente, hoje passou um pouquinho, mas valeu a pena que a gente terminou o capítulo 9. Semana,
na próxima semana, na outra semana, na verdade, a gente continua com No Caminho de Damasco. Estamos quase chegando na metade do livro. Beijinho. Beijinhos, meninas. Beijos, Durmam beijos. bem. Vocês também. Beijo, boa Beijo. noite.